Bora lá. Ó, vamos pegar só esse trecho aqui, ó. Só esse trecho aqui. A gente não sabe o que que o mercado está indo, para onde ele está indo. Mas aqui a gente tem uma fibra, ó. A fibra de baixo aqui, concorda que é uma fibra de baixo? Sim, sim. Ela rompeu, né? Então virou a fibra de baixo. Aí aqui, ela já inverteu, virou fibra de alta, tá vendo, ó? Viu ela, né? Sim. Aqui, o back renovou, virou outra fibra de alta, tá vendo? É. Sim. Aqui no caso, rompeu a fibra de baixa, é pro back. Isso tudo aqui é pro back até aqui embaixo. Aí ele pode dar alta. Cadê? O pro back até no fundo, entendeu? Limpar o desenho. Ó. No caso aqui, aí só pra gente contando, ó. Foi essa aqui, rompeu essa Isso. aqui, o back rompeu. Essa aqui é a última. Elevou. Tá vendo? Já é a terceira fibra nossa, tá vendo? Isso. Sim. Aí, ó o gap, ó. O gap abriu. O gap abriu lá embaixo, ó. Ó. Bota uma linha aqui agora aqui nesse aqui. Não precisa não, já deu, Não? ficou bom aí. Ah, Tá vendo? O gap abriu lá embaixo. Aí eu vou te mostrar aqui, ó. Vou desenhar ele, ó. o gap. Ó. Você quer que desenhe o gap, é isso? Alô? Tô ouvindo aqui. Vai pra lá. Ah, tá Beleza. assim. Caiu aí? Então, não caiu não. Aí a última fibra agora, qual que é? É o próprio gap, né? Sim. Isso. Isso. O próprio gap é a última fibra, ó. Aí, qual que é a razão dele ser baixa? Ele rompeu o 50 aí, né? O 52, não foi? 52, certo? O 52. Então, o 52 é o valor dele tá aqui, ó. Topo e fundo dele. Ou seja, ele podia vir aqui, ó, e dar uma venda, tá vendo? Se ele para aqui, ele dá uma venda. Uhum. Quando ele voltar, ele tem que romper. Que se ele ficar aqui em cima, ele te dá a compra. Ele devolveu a razão da baixa. Você entendeu? Entendendo. Não, é. Entendeu? Entendeu até aí? Pode demorar um cadinho, mas é para você entender. Entendeu? Não tem problema não. Isso aqui é, Aqui, é ó. Se bom ele para. fizer. Ah, você apagou. Se ele fizesse isso aqui, ó, fechasse ali, ele ia trazer pro fundo de novo. Pode, ó, no caso, tem que ficar bem à vontade mesmo. Se não entender, pra gente repetir isso aqui, rapaz. Por mim, eu fico repetindo isso aqui a noite toda, só porque tem que entrar na minha cabeça também. Entendeu? Isso aqui a gente tá fazendo um monte, bastante backtest. Fazendo Tá bastante funcionando, backtest. mas estamos continuando fazendo ainda. Porque E precisa de confirmação isso aí, não? Não, aqui a gente tá olhando só um tempo gráfico. só A um gente tá tempo. olhando só um tempo gráfico aqui. O que acontece? O Eles funcionam 10, em quem todos os confirma é o tempos. 5. O Mas 5, ó, precisa. ele rompeu aqui, ó, ele rompeu aqui. Por exemplo, se o 5 tiver rompido e o outro 5 para formar o 10 virou só um doji aqui em cima, tá confirmadíssimo, você já pode comprar o 2. Se não for, o 5 não confirmou, você vai comprar o próprio 2 que o 2 confirmou, o 10 confirmou 10, entendeu? Um rompeu e dois confirmou. Isso, você sempre precisa de ou o mesmo time confirmando, Isso. ou o time que divide ele, tem que confirmar para ele. Por exemplo, para formar um de 10 tem que ter dois de 5, não tem? Complica não, que eles não vão entender não. Não, aí ficou mais claro agora. Ficou? Então tá beleza. Então, Porque assim, entendeu? ó, Aí se o de 10 faz isso, pronto, não é para comprar, tem que esperar. não é para comprar. Aí você pode ter uma possível venda até aqui, ó. Aí Isso. aqui você vai descer. Voltou a decisão dele aqui, ó, de novo, ó. Mas se for de cor contrária acima do alinhamento aí, pode comprar, né? Que tá confirmando Pode, então. pode Confirmado. comprar. Pode botar com 5 fecha verde e o outro que fecha vermelho, confirmando. Só É. que por ele ser um gatilho vermelho, ele tem uma fibra nele, ó. Aí ele pode tentar se pagar e ir. Entendeu? Aqui, ó. Entendi. A Fibo não tá aqui, o gap. Então, a compra aqui, o primeiro alvo é o topo da Fibo. Topo da fibra. Rompeu, é essa Fibo. Rompeu, é a Fibo lá de trás. Vai assim.
Tá vendo que só vai subindo, 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 subindo? Vai Isso. rompendo E as aqui, fibras. e Se aqui, não ó, romper uma fibra, falou, opa, tem que esperar o micro falar. ó, e só para, ó, você pode ver que agora, o que aconteceu agora com o 4? Ele rompeu a fibra aí, né? Rompeu, Rompeu. rompeu. Agora a gente tem outra fibra de alta, tá vendo? De alta. Ela, A gente tinha essa de baixa, é isso que eu ia vamos falar. recapitulando. Essa de alta, o back renovou a de alta. Opa, uma fibra de baixa que quebrou e agora temos outra de alta, ó. De alta. Tá Exato. vendo? Essa de alta aqui, aí ele já foi. Aí aquela situação que a gente tá falando, ó. Aqui o 10, ó. O 10 rompeu. Se o 10 tiver 2 de 5 aqui em cima, você já pode bater, compra logo. Se não, você Agora, espera o próprio 10, ó. O próprio 10 romper, rompeu, confirmou, pullback e você compra. agora para você entender, você chegou um pouquinho atrasado, né? 120 minutos. Todos eles têm a razão. Opa, o que aconteceu? Peraí. Eu vou só marcar Mas a razão. é a melhor. Isso. E a melhor coisa mesmo é você pegar time por time e vai refinando, ó lá. A razão da baixa no 120 era o 2, ó. Ô, Jesus. Aí. Entendeu? Então, exato. Aí o 120 para perder a baixa, ele tem que vencer lá. Então, o micro, o 10 minutos, 15, 30, ele tá subindo para perder a razão da baixa e para ganhar a alta. Conseguiu Ó, ó. entender? É a mesma coisa 10 minutos lá, ó, 10 minutos. É a mesma coisa isso aqui, ó. Aí tanto é que ele tentou até o 10 minutos, tentou até, ó, aqui, ó, bateu no alvo. Ele tentou reverter e não conseguiu. Aí o vai, deu uma fibra de baixo, o 8 vai, eleva novamente, fazendo outra fibra de alta, fibra de alta, fibra de alta, fibra de alta. Isso a Tem- favor do rompimento do 120, porque aqui no micro ele fez a falha para subir. Agora até onde que ele vai subir, aí você vai ó. vendo as falhas das fibras menores. Olha lá, ó, E como é que tá. esse detalhe aqui também, voltando nesse detalhezinho aqui, ó. Lembra que eu falei que se ele volta até aqui e não rompe, aqui é a melhor venda? Isso. Lembra que eu falei isso? Sim. Então, bota no 120 agora ali. Quero Só pra agora você não. ver como é que acontece, ó. Bota 120? 120. Não, aqui só no 10 minutos só falando que cada tem que ficar vendo os rompimentos da fibra, tá vendo? Vai rompendo, vai rompendo. Qual que é o próximo alvo? Vai lá. Você tá maluco, meu filho. Não falha. Se você não falha, não sai da compra. Não sai da compra. Ele Ainda continua. mais se tiver liso. Quando tiver lisa, rompeu sua barreira. Você sabe que a fibra é Olha em lá. cima, ó. Deu o alvo. Foi lá no diário. Beleza. É, o que que você quer aqui? Você falou 120? 120. Do mesmo Olha jeito lá, que ó. subiu, desceu. Rompeu, pullback, rompeu de novo, ó. Olha lá, Isso. ó. Olha a melhor venda é aonde, ó. Tá vendo? Entendeu? Bateu direitinho, né? Olha lá. Olha lá, a melhor venda é lá, ó. Fez de novo. Bateu aqui, deu venda de novo, ó. Agora ele rompeu. Ganhou, ele ganhou. Vai bater Quando em ele cima, vai ganha, pagar em cima. Quando ele ganha aqui, ele paga em cima. Só que como ele já testou, ele tem que passar direto, ó. Você entendeu? Isso. Ele tem que passar direto. E é a mesma situação, É ó. porque Aqui ele já era tirou para fibra ter de alta, caído, ó. né? O 4 era para ter caído, o 2 era para ter caído, o 4 era para ter caído, falhou. Isso. Aí ele vai e Ele- rompe a fibra. A fibra é essa aqui, ó. Rompeu. Eu já Isso. pensava que era o 4 aí, ó. O 4, 120. Que testou. O um testou ele, e o próximo, se ele viesse e chegasse lá, esse rompia ele. Não, Mas porque na verdade, ó, o 5 não rompeu? É compra sim, até no fundo dele. Até no fundo dele é comprador. Só torna vendedor se ele romper esse fundo. Aí ele vai, faz o teste de novo, comprador para romper novamente. É a Isso. mesma coisa que ele fez aqui. Ele não rompeu aqui, então ele vem, faz o teste embaixo, depois sobe. É a Se mesma ele coisa. faz isso aqui, ó. Vamos botar aqui, que se ele rompe aqui, ó. Ó. Vamos botar que ele rompeu aqui, ó. Você vai tratar do mesmo jeito, ó. Você vai tratar do mesmo jeito, ó. Até ali, Aqui é o melhor ponto da venda, ó. Se ele parar assim, ó. isso, para cair.
Entendeu? Aqui é o melhor Entendi. ponto da venda. Aqui é o melhor ponto da compra. Aqui, Aqui me é dá o melhor. só um minutinho só, rapidinho, rapidinho. Vai lá, vai lá, vai lá. Limpar aqui. Ih, limpar tudo. Tô entendendo, né? Tô entendendo direitinho, tá Entendeu? bonitinho. Aí é só pegar e fazer backtest, meu amigo. Você abre lá o 10 minutos. Falei assim, pô, aqui a gente abriu 120 achando que era 30. É, então todos os times é a mesma coisa. Se você for lá no semanal, você vai achar também. Ou a gente chama de. A gente começou, quando a gente começou a enxergar isso, a gente chamava de candle relevante. Aí, logo em seguida, cara, não sei. É porque um estudo vai. Logo em seguida, o Cizenando começou a falar da razão, razão, razão. Aí eu falei com o Jovi, é a mesma coisa que a gente tá vendo, só que aí começamos a chamar de razão também. Todo mundo tá fazendo lá, né? Aí, tipo assim, não, já fica com um termo só mesmo. O intuito é abordar o mesmo operacional. Ó, a nossa primeira, assim, por exemplo, a gente não é que é virada de chave, não, porque a gente tem que estar, por Aqui, ó, exemplo, aqui, eu, ó. eu tenho, Olha eu aqui tenho um onde ele problema veio com, testar, ó, Jovi. sim, eu tenho um problema aí com gerenciamento, por exemplo, esse mês eu só perdi 3 dias, mas meu gain de 17 dias tá um pouquinho mais alto que o Lois. Porque semana passada é semana. Então, ou seja, gerenciamento tá faltando. É. Mas a nossa primeira coisa que a gente fez é tratar isso aqui, ó. Ó, vou mostrar para vocês, ó. Isso aqui. Ai, caramba. Uhum. Aqui, isso aqui é fibra de baixa. Pode ter só esse pullback. Isso aqui é fibra de alta. Isso aqui é fibra de baixa. Só ele é fibra de alta. Ele é fibra de baixa. Ele é fibra de alta. Ele é fibra de baixa. A gente não pega o movimento todo mais assim, ó, e fala assim, ó, tem uma fibra aqui, ó. A primeira, entendeu? Igual todo mundo pega assim, ó. Pega essa fibra aqui, ó. Né? Pra gente não. Ó. Pra gente, essa aqui é uma fibra de alta. Essa aqui é uma fibra de baixa. Essa aqui é a tentativa. Rompeu. É outra fibra de baixa. Rompeu de novo. Outra fibra de alta. Rompeu. Quebrou a estrutura. Fibra de baixa. Tá A- vendo? aqui já tinha rompido, ó. Só testou e caiu, tá vendo? E isso é bom a gente fazer isso no 30, no 15, no 10, no. Entendeu? Porque a gente trabalha com intraday. Então, você tem que dominar o 120, que é um gráfico difícil pra caramba, mas tá tudo nele mesmo. Pra gente ver, ó. Quando ele rompeu, ó, olha lá, ó. Aqui era uma fibra de alta, ó. Tá vendo? Ele rompeu, ele quebrou a estrutura, ó. Ele tinha até aqui para dar venda de novo, ó. Entendeu? Isso. Ele Ele, poderia dar um pullback lá em cima para dar essa venda, isso. ó. O que a gente estava apanhando muito é, falei assim, ó, tá de baixa. Igual esse exemplo aqui. Aí esse exemplo aqui, ele simplesmente testou e caiu. Só que ele pode muito bem testar aqui ou testar aqui. Então, aí a gente, por exemplo, postava aqui, vendia. Aí ele ia, testava o próximo, aí estopava a gente. Aí ele vinha, testava o próximo, mas até aqui ele é vendedor. Aí ele vai, falha e cai. Então, E o que a gente estava. Ainda acontece ainda, né? De a gente ficar afobado em querer entrar e não perder o movimento, porque ele pode chegar aqui e fazer isso. Aí eu tô isso. esperando ele aqui, aí você já fica para trás, você fica puto. Então, assim, é o psicológico. Então a gente tem que trabalhar E isso. com Aqui esse não, aqui ele ponto, já veio no ponto um e só foi. Mas por quanto quê? Mas esse porque ponto aqui aqui também tá também, ó. liso, né? Aqui tá Então, liso. e Aí tá... grande detalhe, ó. Enquanto a gente tá mostrando só isso aqui, ó, porque a gente tá tentando só olhar para isso. Por quê? Aqui, ó, lá no 10, aqui tá o 120. Lá no 10, com certeza tem um verdinho aqui, ó, que ele testou. Ele sempre volta na Bora. razão da baixa do timer. Vamos lá então. Menor, entendeu? No 10, no 5, Vou limpar aqui, peraí. entendeu? Aqui, ó. Bota lá, bota a Peraí, setinha lá rapidinho. assim. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui. A razão da alta é essa, né? Não é isso? Ai. Isso. Aí ele vai, entra, ele vem para dentro dele, é o que onde ele para. E já tenta trabalhar acima, vem, até romper. Ele só vem aqui onde ele vem testar de novo, ó.
Mas é como ele já testou, né? Como ele já testou, Não, ele não exato, nem. mas é. Mas Exato. aqui, aí o que acontece? Quando ele rompe aqui, ó, ele vem aqui, que é a razão da alta, ó. Aqui é a razão da alta. Ele vem, ele volta pro verde, ó. Entendeu? Isso, aqui, ó. Ele volta no verde, olha lá, ó. Uhum. Aí, olha o que que tem que acontecer, gente, ó. Vou Olha botar o o que que tem vídeo. que acontecer, ó. Ele voltou, bateu na razão, saiu guepado, ó. Ele voltou, ganhou e confirmou, ó. É fundo de novo. Só que agora ele vai para romper, que ele já testou, entendeu? Mas tá sempre nesse gatilho, ó. Sempre nos dois gatilhos. E a gente falava muito aqui, ó, gatilho do pullback e gatilho do start da alta é o gatilho que a gente tem que tomar, prestar atenção nele. Entendeu? Entendi. Sim, tô entendendo. Isso, não, é o 5, é isso aí. É o Olha 5 lá. que tem que ser Quando- vencido. Aí o e quando 4 rompe, isso. rompeu, Aí. testou e vai embora. É isso aí. Olha lá. Quando rompe, já foi, já, tá vendo? Se você, ó, vocês vão sempre ver, vocês vão sempre ver isso, ó, uma venda aqui, ó. Isso que é validar um backtest. Quando você pega um negócio que aconteceu nesse dia, depois de 30 dias ele acontece de novo, você pode jogar fora, né? Mas quando acontece Sim. todo dia, ó, é complicado, né, não? Você não acreditar, Ele ó, rompeu, foi lá, testou e caiu. É, ó, ó. É complicado, né? Porque ele veio aqui, ó, rompeu, ó, veio cá quase no fundo, ó. ele testa. Voltou. Aqui tem um de 10 minutos aqui, deve ter um de 10, um de 5, um de 15, entendeu? Aí quando ele volta lá, quando ele volta, ó, bate na razão, rompe com gap, A gente, volta e devolve o gatilho, ó. a Olha gente tá lá. falando muito do 30. Vamos botar um 30 aqui para ele, para ver se a gente consegue enxergar Entendeu? alguma coisa diferente em outro ponto. Para provar que. Vamos escolher um outro aqui. Só para eles verem que Tá? funciona. Só que tem que contar as fibras. Não pode ser aleatório, que não se perde. Ó. Ó, essa aqui é muito É. maneira. Ó. Vamos botar aqui, ó. Eu já até consegui ver aqui, ó. Por Hum, exemplo, ó. Fibra de baixa, pullback, né? isso. Isso aqui tudo é pullback dessa para subir para ir para um ponto mais alto, ó. Aí eu vou mostrar para você, ó. O primeiro candle é esse aqui de pullback, né? Sim. Olha aqui, ó. Pode marcar ele, ó. Não, eu tô, Pode tô marcar olhando o para fundo. outro. Tô olhando para outro. Pode marcar o fundo, ó. Ó, rompeu. Ele não foi lá, mas ele quase foi lá, ó. Tá vendo? Voltou, devolveu. Criou outra fibra, ó. Criou outra fibra, ó. Qual que é o candle do, né? Ó, na realidade tem que falar dessa aqui primeiro, ó. Tem que falar dessa aqui, ó. Que ela rompeu, tá vendo, ó? Aí criou outra fibra. Aí o ponto de pullback do rompimento dessa fibra, olha onde ele foi, ó. Tá vendo? Então, dessa daqui é a 18. Rapaz, por que que essa figura tá assim? Qual? Essa aqui é o 18? Deixa eu tirar essa linha daqui. Rapaz, tem que fazer isso. Peraí. Tá me incomodando. 12 aí. Remover, aplicar, botar padrão. Ok. Pronto. A razão dessa baixa aqui. Não, peraí. É, aqui tem uma fibra de alta, certo? Não houve rompimento? A Ela razão da baixa é aqui. rompeu. Hã? Aqui. Aqui. É o A 18? razão É o da baixa é 16? sempre o verde, pô. A razão da baixa é sempre o verde. A razão da Não. alta é o vermelho. Tá, não. Entendeu? É porque tem um verde aqui, por isso que eu confundi, tá vendo? Não tem um É. gap verde aqui Aí subindo? o gapzinho aqui. Vou botar ele assim. O gap é a fibra de alta. Isso. Então a Aí razão da rompeu. alta é o Aí 18. devolveu, ó. Aí, Entendeu? tudo bem, mas deixa eu voltar no 16 então para ver. Peraí, peraí. O 16. Ele chegou a romper, mas aí na próxima, na abertura do outro dia, ele devolveu. Rompeu é quem? A última fibra de alta é quem? É ele, ó. Aí já Isso. rompeu, ó lá. Criou fibra de É, baixo. rompeu. Isso. Tá vendo? Aí o movimento é só o gapzinho que é baixo, ó. Aí ele foi lá em Ok. cima, ó, e veio, ó. Tá certo. Entendeu? É tudo, tem a quebra de estrutura.
Mas, ó, esse gatilho aqui ele é tão importante pra gente que deu, mesmo assim deu lá, ó, lá, ó. Porque tá nessa fibra aqui, ó. Tem fibra que tá trabalhando. Ó, essa fibra aqui, por exemplo, ó. Esse foi o primeiro cano do pullback. Aí foi. Isso aqui Isso. foi tudo pullback. Isso aqui tudo pullback. Quando ele quebrou a estrutura, tanto é que ele teve que entrar para dentro do gatilho aqui, ó. Aí ele rompeu. Rompeu quem? Rompeu lá embaixo, ó. Isso. Rompeu lá Aí, embaixo. o back. Olha onde foi o pullback de novo. Olha ali, ó. Olha ali de novo, ó. Uhum. Entendeu? O pessoal aí, tá entendendo, tá? Sim, com certeza. Foi embora, ó. Rompeu, ó. Ó, aí rompeu, essa fibra rompeu esse cara aqui agora, ó. Esse cara aqui, ó. Aqui, marca ele de novo, ó. Olha aonde o pullback foi, ó. Tá vendo? Rompeu de novo, ó. Aí nasceu guepado, né? Pra sacanear o sujeito, mas não perdeu a fibra de novo, ó. Nasceu guepado. Mas ele é sempre assim, só que tem que ter tem que ter o refino para não se Tem que perder. ter o Mas se refino perder, para achar aonde que é o. hoje eu tô procurando o quê? Eu tô procurando isso aqui, ó. Eu deixo uma linha marcada aqui no 30. Começou o dia, ó. Começou o dia. Eu já tô vendo isso aqui, ó. Essa quebra aqui. Eu vou ver isso aqui, vamos botar que eu não consegui operar aqui. Aí ele voltou. Eu já sei, eu vou botar uma linha aqui, ó. Aqui próximo eu vou pegar o refino agora na quebra de estrutura aqui, ó. Que é no 3, no 5, no 10, no próprio 10, na falha dele, né? Que esse dois pavios aqui vai, com certeza vai ter uma falha assim lá, ó. Pra gente pegar. E é bom quando ele dá o alvo. Ele não deu o alvo bonitinho, né? Ele não deu o alvo. Deu o alvo aqui, ó. Ó. Aqui também tem que olhar, porque aqui também era uma fibra, ó. Ali, aqui ele quebrou também, ó. Aí ele voltou na primeira, ó. Mas eu fico olhando sempre o primeiro obstáculo pro back. Então, Entendeu? então assim, ele é o 5 porque ele só foi rompido aqui e logo depois devolvido. Isso. Aí Ah, depois. Isso. porque E assim, tem uns. a fibra de baixa rompeu, tudo bem. Isso aqui tudo é pro back para Tudo pro back. cair. Só passe alto Por causa do depois você faz isso. rompimento. Isso, aí só se torna comprador se ele fizer isso. É. E o interessante é, se ele fizer isso até no fundo aqui, ele é comprador. Ele rompeu em E, cima, então ele vai em pro back. Falha, ele é para romper. e você não pode quebrar, tipo assim, você não pode ignorar essas fibras que vai gerando. Ó. Aqui gerou uma fibra, Sim. aqui gerou outra fibra, aqui é um pullback, Só que aqui tá gerou dentro outra dessa aqui fibra. ainda. Esse E que é o está problema. dentro dessa grandona aqui, ó. Tá dentro dessa aqui, ó. Olha lá, ó. Aí ele veio e quebrou a estrutura, ó. Ó. Quebrou a estrutura dessa, quebrou a estrutura dessa, quebrou a estrutura lá no final da outra, ó. Aí ele Rompeu. volta e pullback num ponto desse aqui, ó. Ó, num ponto desse, ó. Entendeu? Uhum. Tudo, porque, tipo assim, ó, aqui é uma fibra grandona. Aqui é o start do pullback dessa grandona. Tá aqui. Aí ele veio e fez isso aqui, ó. Voltou, gerou outra fibra. Aqui foi o start dessa fibra aqui, ó. Gerou essa fibra. Aqui foi o start dessa fibra. Pullback. Isso. Aqui foi o start da outra fibra, lá, ó. É o gatilho do pullback, gatilho da Isso, é o pernada. gatilho do pullback e o gatilho da pernada é o que tem que prestar atenção neles. Aí aqui, por exemplo, ó, o bom, o Cisenando até fala, ó, gente, vocês só tem que preocupar com a última fibra, que é esse cara aqui agora, ó. Aí o que que o preço fez? Abriu aqui embaixo, Rompeu. testou e já rompeu, ó. Ele, tá Uhum. vendo que ele quebrou com gap, ó, quebrou a estrutura, Uhum. ó, e veio. Foi embora, rompeu tudo, ó. Isso, não vai direto, né, para sacanear o sujeito, ele volta. Aí ele voltou nesse ponto, ó. Ele não tocou nesse aqui que eu queria, mas tocou nesse aqui e no fundo, ó. Tá vendo? Isso. Então, e nesse grande detalhe aqui, ó, gatilho do pullback. Não foi aqui não foi a pernada, aqui não foi o pullback. Sim, Aí nós vamos prestar atenção nele. Aí aqui não foi o gatilho da pernada. sim.
Esses dois camaradas aqui, ó, a gente vai ficar de olho nesses dois aqui, ó. É o gatilho do pullback e o gatilho da pernada. Gatilho do pullback, gatilho da pernada, ó. Depois que rompe, ó. Rompeu aqui, ó. Gatilho do pullback, gatilho da pernada, ó. É sempre assim. Ó, rompeu. Gatilho, gatilho do pullback. Tá aqui, ó. Olha aí, ó. Tá vendo? Gatilho do Isso. pullback, tá aí. Ele já nasceu gapando tudo, ó. Aí ele tem que achar novos pontos. Mas agora, onde ele foi, ó? Ele parou. Aqui já não deu alvo. Nessa aqui não deu alvo, mas aqui deu alvo aqui, ó. Olha lá, ó. Tá Isso. vendo? Isso. Olha lá, ó. Aí ele volta. Aí aqui, o gap, né? Voltou. Todo mundo acha que isso aqui às vezes é uma fibra, mas não é fibra, ó. Não é fibra. O que que ele fez aqui? Ele devolveu, ó. Principalmente se tiver rompimento, ó. Aqui era uma fibra, ó. Ele rompeu, ó. Aqui era uma fibra, ó. Ele Isso. rompeu e já Rompeu? devolveu e foi embora. Aqui de novo ele Isso. rompeu, devolveu, confirmou e foi embora. Aqui onde ele confirmou também foi embora, ó. Sim. Confirmou. Tá vendo que é o mesmo cenário aí, ó? Rompeu, rompeu e confirmou com 3 e foi embora. Isso. E Mas tá tá. aqui, porque esse Hum? aqui, não é, esse aqui tá direto aqui, ó. Então, eu não considero esse cara aqui o primeiro que anda, não. Considero aqui, ó, no caso, ó. Ó. Rompeu, devolveu, rompeu, devolveu, confirmou. Entendeu? Ah, tá. Uhum, uhum. Eu devolveu, confirmou, porque o gap tá tão verde aí, né? Até lá em cima. Tá, verde, tudo bem. Entendi. Ó, hoje, bota no dia de hoje agora. Pode deixar o 30. Vocês viram o tanto que isso aí é importante, ó. Tanto que 30 isso aí é minutos hoje. importante, ó. Olha o que aconteceu, ó. Essa fibra aqui, ó. Ele veio, fez o pullback, acabou o dia. Nasceu com um gap lá embaixo, tá vendo? Sim. Olha lá onde ele foi testar, ó. E foi dar a melhor venda, ó. Tá vendo? Ué. Ele se pagou aqui, ele ainda foi pagar ainda, porque no menor, no 10 ele deixou uma fibra de alta, então ela teve que se pagar para falhar. Aí ela falhou, quebrando a estrutura, para vir embora desse jeito. Mas tá vendo lá? Olha lá como é que é, ó. Olha lá. Aí é por isso que a gente tá falando, a gente só olha três coisas, porque é isso aí mesmo. E uma das melhores coisas que a gente olha, por exemplo, a quebra, né? Uma das três, o gatilho do pullback, o gatilho do pullback, nesse caso é o gatilho do pullback, tá vendo? Tá vindo, gatilho do pullback, tá vendo? Gatilho, assim. Aí, o outro, gatilho da pernada, que é o gap, ó. É o gap, é isso. Que é o gap, tá vendo? Uhum. Não, Aí, e atenção aqui que o gap, ele foi rompido, tá, gente? Ó, a última fio de olha lá. alta foi Isso rompida. também. Então isso Olha aqui é lá. pullback para cair novamente. Olha lá. Rompeu, ó. Rompeu. Última fibra, já era a fibra de baixo, ó. Aí ele volta no melhor ponto, ó. Outro detalhe. Se ele rompeu aqui, esse primeiro sempre é o pullback do time que vocês, eu falo do time, do mesmo time. Claro que, ó, por exemplo, rompeu aqui, ó, rompeu. Aí teve o primeiro, mas não é pullback? Aí, tipo assim, é pullback. Se ele não veio, passou para outro time. Passou para 60. Se ele não veio, passou para outro time. Se ele não veio, vai passando para outro time, entendeu? Mas o Vê, primeiro, assim, sempre é pullback. vê se vocês conseguem entender. Ó, ó, eu vou dar um zoom aqui. Deixa eu tentar colocar aqui de novo aqui. Peraí. Ih, não vai dar não. Ah, mas vocês estão entendendo que tem um gap ali. Deixa eu colocar aqui rapidinho. Se esse aqui, tá vendo que o 18 é a razão e não foi vencida? Mas se ele faz isso, vamos dizer que ele faça isso aí, ó. É isso aí. Ele pode vir até aqui com o vermelhinho e depois fazer isso. Isso aí, É ó. a mesma coisa que ele fez aqui. Deixa eu limpar. Ele não rompeu, ele confirmou, né? Ele foi a favor do, do rompimento aqui, ó, do gap. Esse gapzinho aqui, é porque eu apaguei tudo. A favor do rompimento, ele vai lá, testa e cai. É o que Isso ele aí, ó. fez e poderia ter feito o contrário para a compra, se ele fecha acima da razão. Isso aí. Agora, bota os 60 minutos aí. 60. 60 minutos. 60.
Porque o 60 vai mostrar certinho o que nós 4, estamos falando aí, 6, ó. Ó, 60 minutos. Agora, olha lá, os 60 minutos, ó. Os 60 minutos, o gap tá aqui, ó, né? Do mesmo jeito, ó, aqui. Aí o que que ele fez, ó? Aqui era pro back, ó. No 60, é pro back, ó. Aí é só esse gatilho, ó. O que que ele fez, ó? No próprio time, ele foi lá, até passou, né? Voltou, e ele já foi, e ele já veio, ó. Tá vendo? No próprio time. aí ele já fecha abaixo. Cadê? Aqui, ó. Aqui já é aqui, né? Pera aí. Ih, Aqui, rapaz, ó. aqui tem um gap. É aqui, ó. É aqui, a linha tá aqui no 60, tá abaixo também. Tá, não, tá Entendeu? abaixo, tá abaixo. Aqui. Aqui. Ele abriu lá em cima? Não, ele abriu aqui mesmo, né? Tá certo. Tá. Isso. É isso aí mesmo. Todas Ele tomadas, todas rompe. tomadas. Isso. Rompe, Todas volta. tomadas de decisão nossa. Ó, bota o 10 minutos aí. O bom, vocês fazerem o backtest, igual a gente, tu sempre no. Já volto já, só um minutinho. Tá? É sempre você escolher um time e, e fazer o backtest. Até botar na cabeça. Aí depois você vai mudando para outro, entendeu? A gente tá apanhando agora para juntar todos os times. Caraca. Aí eu tô falando com o Jovi, falando, cara, eu não quero saber de razão de 1 minuto, 3 minutos, 5 minutos. Funciona, mas, nossa, cansa. Eu quero saber a razão do 30. Eu tenho a preferência pelo 30, mas dá para fazer do 10. Aqui dá uma explicação boa pra caramba no tempo, no outro dia aqui. Nesse dia aqui, lá pra trás, isso. Explicação boa pra caramba, ó. Foi Qual? baseado quando funciona certinho, aqui mesmo, a análise aqui. Quando Aí. funciona certinho, não é que funciona certinho, é porque tem dia que tá tão desenhado, ó. Ó, vocês prestem atenção nesse cenário aqui, ó. Isso é para É, trazer tá mais subindo o preço, tranquilidade, né? o back, outra fibra, tá vendo? A última fibra é essa aqui, tá vendo? Então, Olha lá, ó. Aí rompeu, ó. Essa aqui, Rompeu. essa aqui. Mas fica de olho, nesse movimento aqui, o 60 tá fechando lá em cima, rompendo tudo. O 60 tá de alta, mas o micro tá de baixo, ó. Ele rompeu, quebrou o movimento, ó. Tá vendo? Quebrou o movimento, ó. Aí, ó, por que que a gente fala? Qual a razão? Qual a razão dessa baixa aqui? 5. O 5. Qual o melhor ponto de venda? É, na máxima dele. Ah lá, olha, ó, milímetro. Tá vendo? Né? Olha lá, você tá vendo que o pavio foi lá, voltou e o pavio foi cá embaixo, ó? Tá 360 vendo? Né? pontos. Agora, olha para você ver agora, quando ele fechou aqui, qual a razão dessa alta? Marquei o 4. 5 aí para ver que tocou Oi? lá o melhor ponto de venda. É isso que eu fiz, tá? É. Oi? Qual a razão da alta aqui? 4. O 4. Isso aí. Ó, ó o que que ele fez, ó. Você tá vendo que no próprio pullback do 8, o 8 já devolveu embaixo. Ele foi lá na melhor venda, deu a sua venda e já voltou e devolveu a razão, ó. É alta. A favor de quem? Dos 60 minutos, ó. Entendeu? Isso. Não precisa nem de FIB, então. Vamos falar Oi? assim. Hã? Praticamente não precisa nem da FIB, então. 60 ou Ó, 50? Não precisa. Rapaz, pois é, rapaz, não precisa da FIBO. Tô falando, se vocês não, se a gente prestar atenção só isso aqui, ó, nesses caras, gatilho do pullback, gatilho da impulsão da pernada, é onde as coisas acontecem, onde as coisas são resolvidas, rapaz. Entendeu? Tem um negócio aqui rapidinho. Ah, não, não, não. Isso aqui. Tudo, o olhar é esse. O intuito aqui, o que eu falo sempre com o Cleto, vamos montar um grupo, a gente, todo mundo se olhar a mesma coisa, porque passa batido muita coisa.
Se Mas enxergar a mesma se todo coisa. mundo, ó, meu olhar, o seu olhar, o do Clécio, dos demais aqui, tiver tudo olhando a mesma coisa. Olha o tanto ó, aqui tem cinco pessoas olhando a mesma coisa. Não é muito mais fácil da gente se ajudar? Porque aqui não tem Sim. concorrência, não. Aqui, um ajudando o O outro. inimigo é outro. É, Não é, rapaz. Aqui, eu falo com todo mundo, gente, eu falei assim, gente, isso aqui é a única profissão que dá para se unir, para todo mundo sair bem. Só que todo mundo tem que estar vendo a mesma coisa. aqui a concorrência é um engolindo o outro. Aqui não, aqui Aí, todo mundo quer se ajudar. isso. Por isso que a gente só olha esse detalhe. Você tá vendo, ó, o detalhe, ó. Ele, ó, aqui uma fibra de baixa. Você já sabe que é uma fibra de baixa. O intuito de uma fibra de baixa não é ela fazer os 50% e pagar? Isso. O intuito de uma fibra de alta não é ela fazer os 50% e se pagar? Sim. Sim. Olha aqui, você tem uma fibra de alta, tá armada a fibra de alta. Só que no meio do caminho, armou uma de baixa. Ele paga sempre a menor, né? Pagou a menor, já pagou e já devolveu a razão da alta. Olha aí, para você pegar um zero drawdown e só surfar, ó. Vai embora. Vendo? Mesma coisa depois aconteceu, ó. Pullback, não rompeu ainda. Pullback. Aí só esse cara aqui rompeu a fibra dele, ó. Sim. Só E ele, ó. esse dia eu fiquei um pouquinho confuso com isso. Mas depois Outra do fibra. 12 vai e rompe. Aí, Olha lá. só que a gente, deixa eu ver nos 5 minutos. Eu acho que foi os 5, né? Então, você já tinha a fibra aqui, você já tinha uma marcação ali. Ah, tá. Olha lá. Mas o 5 também rompeu essa aqui, tá Olha o vendo? 5. Aí o 5 naquele Elevou 10, ó. tudo. Elevou tudo. Aqui, ele levou, ó, e parou lá em cima, com 10, ó. Lembra da E, situação que você perguntou se for um vermelho? Lembra? O 10 e, rompeu, aí o isso, 5 rompeu, e se for confirmar com vermelho? Lembra que você falou? Da sim. outra explicação? O rapaz Uhum. aí tava Sim, falando? Olha lá, ó, sim. aconteceu isso, olha lá, ó. Olha lá, ó, aconteceu isso, ó. Confirmou com vermelho, ó. Ele paga e vai embora, ó. E ele tá Entendeu? rompendo, vai rompendo, vai rompendo, vai embora. Aí se ele faz a falha, pronto, aí você tem que sair fora da compra. Isso aí. Ó, é, e é sempre assim, ó. Por exemplo, ó. Dá um zoom aqui. 10 minutos? Maior. Não, Ah, não, pode ser no 5 mesmo, ó. Porque esse aqui é outro exemplo que acontece, ó. Fibra de alta, ó. Última fibra de alta, por causa desse pullback. Pullback, última fibra de alta. Aí é o que eu te falei, ó. hum, Razão, o gatilho do start, ó. Gatilho do start. Tá aqui. isso E aqui. a razão da alta tá aqui. Tá vendo? Razão da alta e o pullback. E o gatilho do pullback. O gatilho do pullback, no caso, do que é a razão da alta, por causa dessa fibra aqui, ó. Peraí, E o que start dessa fibra. E o start tá aqui, ó. eu não sei se eles entenderam. Gatilho do pullback. Do Esse aqui é um pullback. pullback. O 30 é o gatilho do pullback. Então, o gatilho do E o pullback. Esse 32 é o gatilho do da start da alta. impulsão. É, Tá da vendo? impulsão. Aí, Da essa fibra pernada. aqui, essa fibra tá de alta por causa da razão tá aqui. Correto? Entenderam? Entenderam essa parte? Uhum. Entendeu? Aí, olha o que que o preço faz, ó. Ele faz um pullback, devolve o gatilho e devolve a razão. E aí? Alô? Caiu de novo? Nada, tá aqui. Entendeu? Tá Tô vendo? escutando. Tá bom demais. Entenderam aí? Ó? Olha, você vê que trade olhando só duas peças, ó. O gatilho do pullback e o gatilho da pernada. E é a pernada mesmo, porque ele rompeu e Olha lá. O confirmou lá em que cima. que Mas ele fez? depois, O que que ele fez? Fez o pullback e parou embaixo, ó. Parou embaixo. Ele tinha até aqui para testar. Ele só testou, caiu. caiu, Pronto, virou fibra de baixo. Quebrou a estrutura, ó. morreu. Vocês É, conseguem ver a estrutura, ó. A estrutura estava aqui, rompeu, parou. Ele volta aonde, ó? Ele vai caçar, ó, o gatilho e do lado de cá. Do lado de cá ele vai caçar alguma coisa também aqui do lado de cá. Em outros tempos, olha aqui, ó. Olha aqui. Tá vendo? Gatilho do penado. Razão aqui também, ó. Porque aqui vira tudo ponto de teste. Quando quebra a estrutura, ó, a fibra tá vindo lá de baixo. Aí ela tá vindo, por exemplo, ela tá vindo aqui.
vindo, rompendo, vindo, rompendo. Foi, quebrou. Quando quebra assim, é muito raro ela não ir lá onde dá a origem dela. Só que vai sofrer, né, ó? Mas é muito raro ela não ir lá na origem dela. É. Entendeu? Mas, tá vendo esse simples detalhe aqui, ó? Do pullback, do pullback e do gatilho da pernada? O pessoal entendeu. Vai ver no vídeo de novo lá. Eu boto no YouTube, gente. Eu boto no YouTube. Vai ficar mais fácil de entender. Mas vocês estão entendendo aí, gente? Então, né? Claro, É mas porque a gente não tem a didática boa, a gente não é professor, não sabe falar, né? Também a gente nem tem como ser professor, né? Não sabe falar. Não, né? Não sabe dar, Não, não é tem porque que didática. eu falei com eles. Cada tempo que diminui mais, eu acho pior. Eu Vai gosto ficando do 10 complicado. minutos para cima. Fica mais Bota, complicado. Vou botar 1 minuto. não, bota o 10 mesmo. Só porque, tipo assim, vocês estão. É porque é tudo. Tá vendo que todos os times, o olhar é a mesma coisa. É só as três coisas que a gente olha. É a mesma coisa. Só que, né, eu Entendeu? prefiro realmente o 10 minutos para cima. O 30 é lindo, cara. O 30 é top. Aí, ó. Aí aconteceu aí no 10 ó. Fibo, pullback, última fibo, rompeu, devolveu a razão já aqui. Ele tinha que ir embora. Não perdeu a fibra. Aí ele pegou, voltou, ó. Quebrou a estrutura aqui, tá vendo? A última fibra é esse cara aqui. Quebrou a estrutura, ó. Olha aquele que voltou, olha pro lado de lá, ó. Tá vendo? Ué, aconteceu no 10 minutos hoje. Quem é esse cara aqui? Back? É o Não, gatilho do, back não. é o gatilho do, isso é o gatilho do pullback e conhecido lá com o Zenando, a razão dessa alta aqui, ó. É só alta, ó. A razão dessa alta é esse cara aqui, ó. Olha onde ele foi, ó. Tá vendo? Tem que perder. Não pode ganhar o topo e tem que perder o fundo. Aí ele vai e Olha lá. perde. Olha lá. Olha lá. Onde Aí já bate. passou pra Onde cá, aí bate. já passou até pra cá, ó. Né? Que daqui já teve um novo rompimento, ó. Novo rompimento. Agora, vou mostrar para vocês um detalhe, ó. Aqui é o start da alta todinha, tá vendo? Aqui é a razão dessa alta todinha, não é? Sim. Vê se esse preço perdeu lá embaixo. Desse cara aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, ó. Olha lá, ó. Colocar aqui. Tirar essa linha. Olha lá. O dia não. Olha lá. Vê se você perdeu. Ele testou e deu o alvo. Olha, Olha aqui, lá. Olha aí. 500 pontos. Aí, só que a última fibra era aqui, ó. A última fibra era aqui, ó. Assim que ele ganha essa fibra, olha lá, ó. Olha aí. Ele só vai, ó. E olha o teste onde fica, ó. Ficou uns testes muito doidos esse dia aí, né? Ó, olha lá, Ah, ó. não. Isso aqui ficou É aqui, top. ó. Olha aí, ó. Olha o teste, ó. Mesma coisa, ele pode ir lá, ele pode voltar. Nós estamos falando de venda, né? Que ele pode vir, tipo assim, na venda, né? Aqui, ó, igual, por exemplo, deu essa venda aqui, podia vir aqui, né? Nós estamos falando de venda. E da Uhum. compra. Olha da compra também como é que funciona. Razão da alta, ó. Ele volta, ó. Testa o fundo, ó. E vai, ó. Tá vendo? top. Entendeu? É sempre esses caras aqui, ó. O gatilho da impulsão vira o gatilho da impulsão da baixa, virou a razão da fibra de alta. Tá vendo? Tá alto, tá aqui, ó. Nesse cara aqui, ó. Entendeu? Quando Entendi. rompeu. Quando rompeu. Então, aqui gerou outra fibra, ó. Aí tem um rompimentozinho aqui, ó. Olha lá, ó. A gente tava aqui, apanhou, mas depois a gente conseguiu comprar aqui e saímos lá em cima. Mas olha aí, pra você ver como é que foi. Com um rompimentozinho, já tinha perdido a fibra já, ó. Mas já tinha renovado outra fibra aqui, ó. Ele veio, não perdeu o ponto, ó. Não perdeu, ó. Tá vendo? E só foi. Tem que fazer backtest gráfico parado, porque senão como que a gente vai entender esse movimento? Porque antigamente eu ficava, gráfico parado. Eu olhei para o gráfico parado a vida toda errado. Agora eu só estou focando em duas coisas, né? Três coisas aí, ó. Só nessas coisas. O gatilho do pullback é tipo assim, ó.
Fibra de alta. O gatilho do pullback. Aí, aqui tem um gatilho da impulsão dela, ó. Aí eu vou botar até uma, parar aqui. Aí aqui tem um gatilho da impulsão. Aqui tem, aí rompeu. Gatilho do pullback, ele tá aqui. Se rompeu, eu espero aqui, ó, para ele ir embora. Se ele não for embora, se ele passar direto, devolver aqui, eu já espero ele cá no gatilho do pullback, ó. Se ele romper, eu espero ele aqui agora para me vender, ó. Entendeu? Teoria de Dawkins, porque Né? Teoria de Dow, é teoria de Dow pura, né? mas eu nunca tinha entendido dessa forma, não. Primeira Ó, vez, primeira é porque vez. tá baixo seu microfone, não consegui ouvir, não. É a Tem primeira como? vez que eu vejo dessa forma aí, eu nunca tinha visto, não. Então, rapaz, mas o que o Cizenano tá passando pra gente lá no YouTube é desse jeito aí. Ele explica muito melhor do que a gente, mas só que, tipo assim, tá vendo? Que às vezes é um detalhe que o povo tá falando, 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 a gente não entende. Aí basta outra pessoa falar que você vai e compreende. Igual, por exemplo, eu fiz a mentoria com o Ariel, duas, eu fiz a do Alberto, fiz a do, primeiro do Maza. Fiz e eu não entendi, eu não estava entendendo nada. Fiz a do Ariel, entendi muitas coisas, mas ficou assim, o contexto geral. Aí fui para o Alberto. O Alberto já me ensinou a teoria de Dow também. O Alberto me ensinou. Tem rompimento? Tem pullback. Tem rompimento? Tem pullback. Eu não me ligava nisso. Às vezes eu achava que era um pullback, era uma falha. Era não sei o que lá. Aí o Cizenando foi, já me ensinou o quê? O Alberto pega essa fibra aqui todinha aqui, ó, que ela existe, ó. Daqui até aqui. Ela existe, ó. Só que se você for dividir nela, ó, aqui tem uma, aqui tem outra, aqui tem uma de baixo que quebrou, opa, aqui rompeu, aqui tem outra, aqui tem outra, aqui tem outra, aqui tem a última, quebrou o movimento. Tá vendo? Falei. Então você já sabe que você vai esperar lá embaixo. Aí não perdeu. Você já tem a última. Você vai marcando, ó. Aqui, pullback, tudo para essa aqui, ó. Isso. Foi, opa, tentou de novo, ó. Não conseguiu, começou a fazer escadinha. Vai pagar o topo. Até que venda, ó. Tanto é que ela, ó, bateu, bateu uma, quase bateu. Veio a venda, ó. Bateu de novo, veio a venda. Bateu de novo, rompeu. É. Tá vendo? Como Criou essa uma aqui é fibra. maior, você tem que, falei assim, já que houve a falha aqui da micro, aí você tem que ver os rompimentos das outras. Vai rompendo, então você tem plena Isso. certeza que o alvo é lá embaixo. Porque quem é macro, oh, meu Deus, quem é big play, quer levar o preço lá embaixo para realizar, para fazer a. Ninguém macro vai querer fazer 100 pontinhos, fazer parcial. Não. Os caras querem pegar 500 pontos, realizar para depois. Ó, aqui ver se rompeu Realocar, nada. Ah, realocar. ele tá com o alvo dele aqui, o comprador tá com o alvo dele aqui. Acabou, gente. Comprou aqui embaixo, o alvo é lá em cima. Então é isso que a gente está tentando amadurecer para parar. Eu falei assim, compra aqui, aí estopar, aí volta e estopa. Aí você compra e estopa de novo, volta e estopa. Eu falei, pô, Querendo não é vida, acreditar né, que cara? ia até Isso não aqui, é não. vida. Rompeu aqui, levar aqui, ó. A gente sabe que o alvo é lá, porque tem a fibra maior de alta, ó. É, Igual ele foi, ó. tem que Ele foi, ter mas olha o tanto que ele ficou demorando, ó. estrutura, né? Tem que ter estrutura emocional para Olha lá, ó. aguentar. Né? Aí uns movimentos aqui, o cara despreparado até quebra, né? Quebra. Aí eu falo, nossa Deus. Porque você tem essa Aí aqui ele também, você tem a de alta, você tem a de compra, alta, mas você vende. tem a de baixa também que pode ser paga. Mas essa de baixa ali valer, Opa, foi se ela mal. rompe aqui, ó. Se ela rompe aqui, ó. Aí, isso aqui tudo é para ser pullback. Igual aconteceu hoje, no 30 minutos, que tá lá atrás, ó, que tá lá na frente lá. O 30 gap já rompeu. Então, tudo foi pullback para cair. E ela esticou a pernada e ela voltou indo lá no ponto de compra, de venda de novo. Aí ela estava na maior já aqui, ó, né? A gente, toda vez que a gente for olhar as marcações, né? A gente não está nem marcando muita coisa mais, graças a Deus. A gente tava marcando tanta coisa, hoje a gente foca no diário, um gatilho mesmo ali,
Se tiver o 120 passando perto dele, eu já tiro o diário. Eu começo marcando o semanal, marco o semanal. Aí lá tem um diário passando perto, eu já descarto o semanal. Aí vou pro 120. Então, o 120 passando perto, eu já descarto 120 semanal. Por quê? A gente trabalha o intraday, né? Mas é assim mesmo. Entenderam aí? Top, muito bom. Temos que se unir, fazer mais backtest todo dia. É o mesmo assunto. Esse assunto tem que ficar enjoado na cabeça da gente. Tem que ficar chato. Você tem que falar assim, não, que eu falar assim do gatilho do puber, você vai falar disso de novo, pelo amor de Deus. Tem que ser assim mesmo. Entendeu? Pra gente tirar os maus hábitos também, né? Ó que maneiro, ó. Todo mundo tá pensando em compra aqui, ó. Né? O gatilho, ó. Não perdeu o gatilho, ó. Mas ele tem até aqui para decidir a vida dele, ó. Deu compra, lembra que eu falei, ó? Ele vai, volta no melhor ponto da venda, ó. Olha aí, que venda, olha. Entendeu? Ó, olha aqui, olha esse detalhe aqui que top, ó. Tá vendo essa fibra aqui? Não Mas não tem rompeu? rompimento. Fez rompimento. Não tem rompimento aí não, né? Aqui não, ó, não, aqui não tinha rompimento, ó, não tinha rompimento, mas é aquele negócio que eu tô te falando, aí bateu nos alvos. Aí ele bateu no fundo, ele rejeitou o Ele, fundo, ele ele, tem ele um não topo para rompeu, mas resolver a ele tem que vida, ó. respeitar aqui, ó. Ele tem que Ele tem que, respeitar aqui. ele, Se ele tem ele que levar levar aqui para aqui, ó. cima. É, tá vendo? Ó? Aí ele vai embora, ó. Se ele não relevar lá, ele dá a melhor venda ainda, ó. Tá vendo? Aí agora ele deu a melhor venda e rompeu, tá vendo? Agora você só tem essa, correto? Porque ele entrou para dentro, você fala. Isso, ele rompeu. Isso. Ele Isso. rompeu a fibra de alta. Ele confirmou. Ele Agora, rompeu duas, né? Ele rompeu a 12 e a 20. isso, olha lá. Agora só tem essa de fibra, não tem? Sim. Só essa. Esse cara aqui é quem? O back. Back. Falei. Não é o melhor ponto de venda, é o pullback? A fibra de baixo. Pullback, tentativa, foi. Olha lá, ó. Melhor venda, ó. Alvo, né? Tá vendo? E até O na minha. melhor ponto, ó, lá, ó, e vai coincidir lá atrás também, lá na frente, ó, ó lá, ó. Ó. Enquanto ele não ganhar esse ponto aqui, ó, enquanto ele não ganhar, ele não sossega, ele não passa, não vira de novo. Não, Marcou e é ok? incrível. Olha aqui. Olha aqui, gente. Eu operando aqui, nossa, Deus, eu fiquei doidinho com isso. Que ele rompeu, aqui ele rompeu, mas o melhor. Aí é a mesma coisa, ó, tá de alta. Só que até aqui embaixo é É, venda. É é, compra, perdão. compra lá, Aqui é ó. tudo pro back, ó. Pro back, pro back, pro back. Bateu aqui, o que que ele faz? Tum, tum, tum. Entendeu? Vocês têm que reparar também os rompimentos da fibra. Rompeu. Olha só que rompimento bestinha, mas rompeu, cara. Rompeu. Rompeu. É comprador. Rompeu. Não, e rompeu Tudo lá de aqui é trás, né? Ainda tudo rompeu pro back, tudo 29. pro back. Tem que botar na cabeça. Só deixa Ainda ele ser pro rompeu, back se ele fizer isso. Aí testa e faz e ainda isso. rompeu 29, ainda rompeu 29 lá ainda lá de trás, que era a última fibra de baixa que a gente tinha, era essa aqui, ó. Aí vem a de alta e engoliu ela, ó. Isso. Entendeu? Tá caindo, mas é comprador. Tá caindo, é comprador. Aí tem que botar isso na cabeça. Bota uma fibra Não aqui. é fácil, mas Bota uma fibra aqui, ó. vou tirar aqui, peraí. Ah, aqui, né? Agora é fibra, não é fibra, né? Agora é só Olha as duas lá. linhas. Olha lá, ó. O único cara que ganhou ela. Tá vendo? Entendeu, gente? Aí, ó. Ó, não ganhou. Vendeu. Chegou próximo. Teve a venda. Tá vendo? Aí aqui, o que que aconteceu? Ele tá de alta, mas por que que ele retraiu? Ele devolveu e confirmou. Então ele respeita a fibra atual. Ele veio para o ponto de compra. Ele não podia perder aqui embaixo, ó. Isso aí. Entendeu? Isso aí que a gente. E ele tá liso num canto só. Que se ele tem um gatilho aqui, pelo menos, ó. Um gatilho aqui, ele podia parar por aí, ó. Isso. Mas ele não tinha, ó. Ele tá num canto só. Aí, ó, olha aqui agora o detalhe, ó. Rompeu, olha lá, ó. Olha lá. Só essa aqui já rompeu aqui, ó. Tá vendo? E a razão Olha aí. aqui? A razão aqui. Onde A que é? razão.
a razão aqui, desse aqui? Ah, é o 4 que ninguém rompeu? Fala Isso, assim. no caso é aqui, ó. Gatilho pro back. Ah, ele rompeu. Sou baixa. Por causa desse cara aqui, ó. Isso. Eu devolvi e não Devolveu. ganhei mais, ó. E fiquei em cima dele, ó. Isso. Entendeu? Olha lá, ó. Bom, Por isso que tem que achar as fibras, ó. Tem que achar as fibras, ó. Aqui, ó. Fibra de alta, ó. Começou o dia, fibra de alta, olha lá, ó. Pullback. Rompeu. Trabalhando as micro dentro da macro aqui, ó. Entendeu? Olha lá, ó. Aí rompeu o primeiro movimento, ó. Rompeu. Pullback. Rompeu. Pullback. Só que deu alvo. Deu alvo. Caiu. Devolveu, ó. A única fibra de aula de baixo agora é essa. Ela isso. tem que ser perdida lá. Veio outro candle lá e rompeu, ó. Sou Devolveu. baixa por causa dessa Deu razão. rompimento. Olha lá, voltou, ficou em cima. Foi lá em cima, mas voltou e fechou em cima. Acabou, ó. Entendeu? Show. O gatilho do start, né? Então rapaz, esses detalhezinhos é complicado mesmo. Olha aqui, quando ele entra para dentro desse gatilho aqui também, ó. Isso aqui é uma das coisas que a gente olha, ó. Rompi, confirmei, testei. Vai pagar o topo. Vai apagar o topo da fibra. Ele tinha dado alvo? Ah, já tinha dado. Tinha, Já tinha dado alvo. Mas já aí tinha só dado para alvo. novos. Ah, tá. Ele foi lá naquele diário lá em cima. É isso aí. Uhum. Entendeu? Já tinha dado alvo, ó. Então você tinha que ficar de olho aqui, ó, nos dois que andam aqui, ó. Nesses dois gatilhos, ó. Tá vendo? Show. Nesses dois gatilhos. Parece que ele até deu alvo nesse daqui, tá vendo? Bota uma linha aqui. Não, tá Nossa, pertinho já tá demais. tanta linha já. Tá pertinho, é porque tem que ir apagando. Ó, Você quer linha onde? nesse verdinho aqui, ó. Tá no fundo dele também. Olha lá, quase foi, tá vendo, gente? Ó, quase foi, ó. O que que a gente falou, ó? Ele entra, confirma, vai no topo, volta, ó. Ele tinha que romper aqui para ele cair, ó. Ele não rompeu, ó. Aí ele rompe para cima. Entendeu? Essa falha aqui não influencia nesse rompimento aqui, não? E essa razão? Rapaz, não, porque Não, aqui, ó, não influencia porque você tem o alvo até aqui, ó. Ó, ele tem que romper isso aqui para você vender, ó. Entendeu? Você pode até pensar na venda, mas aqui você tem que pensar, ele tem que devolver aqui, ó, para ele ser venda, ó. Você poderia, sim, se ele falhou lá no mico, você poderia vender, tentar vender até aqui, ó, mas aqui você tem, ou é parcial, ou tem que torcer para ele romper, ó, que é do mesmo jeito, ó. Ele foi, rompeu, foi lá, ele pode vir até aqui para ele dar a compra, ó, isso. entendeu? Ele tem que devolver. Aqui o 23 ele conseguiu entrar para dentro, mas o 24 devolveu, né? Aí ele vai, ó, como é que vai segurando. O 35, aí ele rompe e o 36 confirma. É o que Isso, o mas 24 aqui, tinha que ter feito aqui, 20 rompido e isso. confirmado. Então, e aqui também era o seguinte, ó. Ele já tinha Alvo, quebrado a estrutura, ó. Quebrou a estrutura. Então, isso aqui tudo era pro back, ó, pra cair mesmo, ó. não, e o alvo é aqui, ó, é 250 pontos. Aí quando ele entra para dentro de um gatilho, ó, você já pode usar ele como alvo, ó. Olha lá, ó. Tá vendo? O alvo dessa venda aqui era aqui no fundo, ó. Aqui no fundo, ó. Aí você olha para tanto é que deu, ó. Aí você olha para lá e tá ganhando quem? Opa, ele tá a razão da alta. Qual que é a razão da alta aqui? É aqui, né? Isso. Devolveu, ó. Devolveu, confirmou. Já quebrou a estrutura aqui também, ó. Por que quebrou a estrutura que eu falo, ó? Pullback, tentativa, falhou. Aí só que, deixa eu fazer o design novo, ó.
fibra de alta, pullback, impulsão, falhou, já fazendo a quebra de estrutura, tá vendo? Uhum. Ele volta em pullback, então você já tem essa fibra aqui, ó, para pagar. Quando ele vem pagar ela, você olha para o lado, ó, tem a razão da alta, ó, razão da alta. Ele ganhou a razão da alta. Então ele vai pagar o fundo dela, ó. Se ele romper o fundo, olha lá, ele rompeu o fundo, ó. Você já tem mais um, já ganhou outro gatilho aqui, ó. Já tem o fundo dele também como alvo, ó. E assim vai. Igual o Suzano faz. Se ele testa um ponto e fica abaixo, por exemplo, ele veio aqui e testou e ficou abaixo, então pronto. Veio aqui e testou, ficou abaixo. Pronto. Veio aqui, testou aqui, ficou abaixo. Pronto. Ele vai só testando, ó. Aí tá só caindo, ó. Aí hoje, ó lá, ó, hoje ele vai, abre ali, voltou, não perdeu a razão. Lá no outro time dele, aqui também no 10 ele não perdeu, ó lá. Tá vendo? Mas você vê, a razão é tão doida, ó. Bota uma linha aqui, Cleiton, fazendo um favor, ó. Que nem no 10 ele perdeu, ó. 52? Olha lá. Nem no 10 ele perdeu, tá vendo? É rapidinho. Ficou no anão, meu. Entendeu? Ficou no Entendeu? arame. Só que a do 30 era mais em cima. E ele foi. A do 30. A do 30 ficou linda aqui, cara. Valeu, meu amigo. Então, o rapaz saiu aí. Ah, tá. A do E 30 ficou lindo, meu. do 30 ficou top. E ele só pagou que o topo do 30, ó. Ele só pagou o topo do 30 por causa do 10. O 10 era fibra de alta. É, o 10 minutos eu botei a fibra lá. Olha lá. Ficou top também. Aqui, a minha 10 fibra minutos tava, era fibra de alta lá, ó. a fibra tava aqui, ó. Ficou tops. Ó, Deu pra entender, galera? mostrar, Top. mostrar ó, só essa fibra do alto aqui, a de alta aqui do 10, ó. Olha aí, ó. Tá vendo? Foi rompido, ó. É. Aí por isso que pagou o 30 lá, ó. O 30 tava aqui, ó. Aí ele pagou o 30, ó. Pagou e fechou aqui e já caiu, ó. Entendeu? É. Só por causa disso. E aí ele obedeceu o maior, que era o próprio 30 na razão que não tinha fechado. Só que ele também só deu venda quando quebrou a estrutura, ó. Esse 10 quebrou a estrutura, ó. Acabou com tudo. Entendeu? Rompeu até lá atrás, ó. Ó, ele é Rompeu tão aqui, doido, olha rompeu aqui, ó. aqui. Ó, razão dessa baixa, ó. No 10, ó. Olha lá. Ele quase foi no melhor ponto da venda, ó. Olha lá. Entendeu? Quase foi no melhor ponto da venda aí. Você vê como é que é doideira, ó. Razão da baixa, não é esse cara aqui, ó. Razão da baixa. Isso. Olha lá, ó. Faltou 1 milímetro pra ele lá, ó. Pra ele dar a melhor venda, ó. Falhou É, bonito mesmo. Vendinha olha foi. que coisa linda, ó. É tudo, tudo desse jeito. Só que você tem que estar sempre olhando. Só com o preço subindo, ele te induz a fazer muita coisa, ó. Alvo Mas no se fundo você. da fibra. Pum. Alvo no fundo da fila. Ele vem aqui, aí fala, 600 pontos, aí volta para 300. Ninguém aguenta, né? Isso, olha lá o Ai, ponto que ele mas vai no voltou. alvo, gente. Tem que trabalhar esse psicológico aqui. Vai no alvo. Olha isso aqui que maneiro, ó. Essa fibra aqui, ó, rompeu. A gente não fez nada, a gente ficou esperando ele chegar aqui para dar a venda, ó. Olha lá, ó. Olha lá a venda. Ele deu, mas não continuou, olha lá, ó. A gente pegou essa venda aí, ó. Ele pegou, eu fiz para parcial aqui, ó. Lembra, Cleber? Sim. Hoje. Aí, olha lá o que aconteceu, gente, ó. Ele rompeu, gente, ó. Ele rompeu, aí ele voltou, ó. Só que ele precisava do outro que anda confirmando, ó. O outro só levou, ó. Acabou para ele, ó.
Tá vendo como é que, ó, a razão, ó, tá aqui, ó, lá. Ele rompeu, ó. O outro foi pro back, O back. parou em cima do gatilho. É, Olha aí, fica mais bonitinho enquanto ele olha fica aí. acima, né? Mas Fica mais bonitinho quando ele fica em cima, mas ele já rompeu, ó. Já rompeu, ó. Mas Olha que doido. a razão desse aí não é esse cara aqui? os 5 minutos ficou mais bonito, né? A razão, fala, qual que é? Não, a razão é. Não, tô falando dessa última fibra aqui, ó. O 16 Ah, é desse, 7. Isso. Mas esse olhar seu aí tá bom também. Esse é, olhar aí tá porque certo, esse olhar tá certo porque ele ganhou o gatilho. Ó. Ele ganhou o gatilho e confirmou dentro do gatilho, tá vendo? e esse Só um rompimento minuto. aqui, Me dá só um minutinho, aí, rapidinho. Só um minutinho. Tá. Deixa eu limpar. Tá, porque ele é o gatilho da pernada, né? Então, como houve o rompimento, ele é o gatilho que startou a baixa, que deu início à baixa. Então, rompeu, esse confirmou, o back, vambora. Esse 16 Sim, ele dá condições de você pensar, né? Só que você precisa do rompimento dele lá. sim, exatamente. Só que ele é Para você. comprido, né? Então, você vai esperar romper para entrar, Ah, não, você né? já pode Aí. Gente, eu vou trabalhar. precisar de mais 2 minutinhos aqui, tá, gente? Eu volto já. Não, mas já estamos saindo, meu filho, eu tenho que ir É, embora. então tá bom de boa o nosso tudo, né? Tá, 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 Tá tá. ótimo, Deus Eu vou abençoe colocar lá vocês. pro YouTube depois. Valeu. Muito bom. Valeu, valeu, galera. Obrigadão, hein? Valeu, galera. Tamo junto, tá, gente? Vamos unir a força aí pra gente estudar, gente. Bora. Valeu. Show. Falou.